do socioeconômico, quando se citou o Departamento de Serviço Social, né, parece que essa foi uma iniciativa só do departamento. Não, é uma comissão aqui composta pelos cursos que eu já coloquei, né, e que conjuntamente tentamos fazer esse trabalho. Desculpa, Cristiana. Bom, o professor Gianni Freso, à minha direita, prefiro a esquerda, mas à direita, vai falar sobre a esquerda, claro, né? É professor de Filosofia Política da Universidade Federal de Uberlândia, ele é de nacionalidade italiana, possui doutorado em Filosofia e foi orientado pelo professor Domenico Lossurdo, na Universidade de Studio di Urbino Carlo Bo. Também é professor em outras universidades italianas em Cagliari, Urbino, e foi professor também na Unesp de Marília, atuando na área de Filosofia e Ciência Política. É colaborador dos jornais Unione Sarda e da Nova Sardenha e da redação da revista italiana Marxismo Oggi. É membro do Comitê Científico da Escola Internacional dos Estudos Gramscianos de Larsa Saber School, acabou de voltar de lá por esses dias. Possui vários livros publicados em língua italiana e no Brasil, das grandes obras, com os títulos Lenin, Leitor de Gramsci, e nas trincheiras do Ocidente, edições sobre fascismo e antifascismo, que com certeza vai estar aqui à venda para mais um lançamento. Então, eu passo a palavra, então, ao professor Gianni Freso. Bom dia a todos. De vir esta manhã. Como sempre, peço desculpa para o meu português precário. Eu já falei 3 vezes aqui em Floripa, na Federal de Santa Catarina, de fascismo. Um mini curso, uma palestra e o lançamento do meu último livro sobre o fascismo, um pouco demais. Então, eu pedi o favor de não falar de fascismo, que posso falar depois no debate, certo? Mas de utilizar o espaço para falar de Domenico Lossurdo, pelo menos para não criar um nojo para a minha tratação de um argumento que aprofundei bastante, para não me perder no maremão da obra de Lossurdo e utilizar de forma correta o tempo que tinha à disposição, vou acompanhar o texto. Falando essencialmente do percurso do Domenico Lossurdo e da última obra dele. Seguramente o falecimento do Domenico Lossurdo suscitou uma grande emoção no mundo filosófico e político em muitos países. Países onde ele era não apenas apreciado, mas considerado um dos filósofos mais orgânicos, sistemáticos e coerentes desse período histórico. Para mim, que teve a sorte de formar com ele, o estudo foi não apenas um mestre, mas o ponto de referência intelectual, por meio do qual eu pude estudar e espero compreender os grandes intérpretes do passado. Lossurdo nasceu em 1941, no sul da Itália, numa região que se chama Puglia. Se graduou em 1963, uma figura importante da história da filosofia italiana, que se chamava Pasquale Fassalcucci, que foi também senador do Partido Comunista italiano. Se graduou com uma dissertação sobre Karl Rosenkranz. Depois foi professor e diretor do Instituto de Ciências Filosóficas e Pedagógicas, que tomou o nome de Pasquale Fassalcucci, e professor honorário na Universidade de Studio di Urbino e presidente da Associação Hegel Marx. Primeiramente, eu acho que o maluco que vai tentar fazer uma obra biográfica sobre o Lossurdo irá assumir uma grande responsabilidade, porque tem uma carga de trabalho que não pode ser cumprida apressadamente ou com superficialidade. Tamanha é a profundidade, a amplitude, é a complexidade da produção teórica do Lossurdo. Dos clássicos da filosofia ao debate ao lado da figura de Estado, da análise do papel da China ao revisionismo histórico, do pensamento liberal às questões do bonapartismo e da democracia moderna, da história do pensamento ocidental aos problemas do colonialismo e do
históricos, assim como aqueles sobre Kant, Hegel, Heidegger, Nietzsche, são o marco fundamental da história das ideias e dos acontecimentos da sociedade humana. Em tempos tão sombrios, dominados pelo refluxo democrático no âmbito internacional, a batalha filosófica dello Sud sempre ficou entrelaçada à exigência da luta política. Todavia, a clareza das posições do Sud nunca se traduziu na apologia das convicções ideológicas que evocava, ou no abrandamento do rigor intelectual que lhe era característico. Em sua vasta produção filosófica, o Sud sempre, pontualmente, sublinhava a importância da filosofia de Hegel para compreender racionalmente a Revolução Francesa, como negação dialética da velha sociedade em agonia e, sobretudo, as suas grandes heranças para o devir da humanidade. Hegel escreveu várias vezes no Sud sobre reconhecer a história mundial como um processo unitário e dialético no qual as transformações não são dominadas por inacessíveis leis divinas e naturais, mas são a consequência real e racional de contradições objetivas e subjetivas. Assim, se os teóricos do pensamento conservador, de Maistre, Barthes, von Albert, explicaram a Revolução Francesa como categorias conceituais externas ao corpo social, comparando a Revolução Francesa a uma catástrofe natural, como pode ser um terremoto, uma erupção, uma inundação, ou fruto de uma epidemia que infecta todo o povo. Hegel é o primeiro filósofo a fornecer um quadro conceitual, histórico, racional, dos processos revolucionários. Expliquei tudo isso porque, se queremos abordar a obra de Domenico Sud, é preciso primeiramente colocar a inteira crítica filosófica marxista dele no grande marco da tradição hegeliana, que se desenvolveu no meio de um duríssimo conflito entre revolução e restauração. Um ano depois do Congresso de Viena, em 1815, Karl Ludwig von Haller, alvo polêmico de uma parte da filosofia do direito de Hegel, que foi o ponto de referência teórica principal do pensamento da restauração, escreveu a sua obra mais importante, significativamente intitulada A Restauração da Ciência Política, que teve uma finalidade política bem clara: derrotar também no plano teórico as doutrinas revolucionárias já espancadas politicamente pela restauração, porque ele escreve, embora atrapalhadas, ele vislumbrava o risco de uma possível nova emergência e o difundir-se de uma nova infecção insurrecional. O Sud sempre levantou a necessidade de compreender os elos estritos entre a primeira e a segunda restauração, mostrando a tarefa ideológica comum a ela, de deslegitimar as duas maiores revoluções da história da humanidade, a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Depois de 1815, a resistência filosófica, que tentou explicar racionalmente as razões e as heranças da Revolução Francesa, tem um significado que ia bem além da luta política imediata. Da mesma maneira como Hegel fez no começo do século XIX, era preciso, segundo o Sud, demonstrar as contradições e a instrumentalidade das teorias que apresentaram os acontecimentos do 1917 como a origem de todos os males e desastres da sociedade contemporânea. Então, em várias obras de Sud, podemos ver como para ele existe um fio vermelho que une von Haller, Barthes, de Maistre aos teóricos contemporâneos do revisionismo. Assim, os lutos e os horrores de um século ensanguentado, como é apresentado o século XX, não o século do maior pulo na libertação das massas populares, das populações sujeitadas ao domínio colonial, são considerados o fruto envenenado da Revolução Russa. O fascismo mesmo, por exemplo, Norton, um autor com o qual o Sud dialogou muito criticamente, não é o produto histórico da burguesia, a prossecução nos confins europeus da ideologia colonial, mas uma simples consequência do fanatismo ideológico bolchevique.
Então, a mesma crítica contra os jacobinos envolveu também os bolcheviques. A idêntica condenação da Revolução Francesa abrangeu a Revolução de Outubro. Então, a queda do mito de outubro bolchevique desencadeou a crítica revisionista contra a resistência antifascista, contra a teoria do imperialismo, contra a luta dos movimentos anticoloniais, encaminhando uma fase de refluxo democrático e ofensiva reacionária internacional ainda bem longe de acabar. No interior dessa leitura apocalíptica, que fez da história soviética um bizarro manual de teratologia, se colocam as múltiplas simplificações sobre as tentativas de transição do feudalismo à modernidade industrial nos países do socialismo histórico. Não apenas no mundo liberal, mas também na esquerda mais radical, a principal acusação à Revolução de Outubro, a sua traição, seria a falta da extinção do Estado. Pelo contrário, o multiplicar-se das funções e atividades necessárias a encaminhar esse inédito processo histórico e também a enfrentar tentativas de abafar o Estado socialista, seria a causa da natureza autoritária do socialismo histórico. Nesse sentido, um autor muito à moda nesse período, como Slavoj Žižek, no último livro dele, sobre Lenin, dedica muitas páginas demonstrando os erros e os horrores do jacobinismo e do bolchevismo, duas tradições que, segundo ele, tinham em comum a mesma histeria ideológica e o igual radicalismo igualitário. Então, Žižek, na página do livro dele, escreve que é preciso problematizar o conceito de totalitarismo, afirmando que o terror político seria da pesquisar na subordinação política da esfera produtiva material, da qual o bolchevismo negaria a autonomia. Então, eu acho que na ideia de uma relação inversamente proporcional entre a esfera da liberdade como individualidade e a extensão das atividades do Estado, encontra-se um dos mais duradouros mitos do liberalismo, que ao final torna comum as concepções do governo limitado de John Locke, como as teorias sobre o totalitarismo de Hannah Arendt e Slavoj Žižek. A condenação preventiva ou póstuma, a ambição de regulamentar a vida social, intervir na economia, fornecer um endereço social à vida de uma comunidade nacional, está diretamente entrelaçada com a mais eficaz representação ideológica do pensamento liberal, a capacidade natural de autorregulamentação das leis do mercado, teoricamente não compatível com a artificial erupção ordenadora da política. Lossurdo dedicou muitos estudos à crítica do revisionismo e à geografia do pensamento liberal. Todavia, isso nunca significou desconhecer os méritos e os pontos de força dessa tradição ideológica, mas escolher o terreno real da história, superando as múltiplas remoções e transfigurações que caracterizaram a narração apologética do liberalismo. Nesse sentido, Lossurdo elaborou uma chave de leitura bastante eficaz, que ele chamou o sofisma de Talmud. Talmud era um estudioso do segundo pós-guerra que condenou a democracia totalitária que ele adoçou a Stalin, contrapondo-lhe a tradição liberal que, segundo ele, sempre aborreceu coerção e violência. Característica desse sofismo seria a tendência de comparar o socialismo histórico não com os fatos reais do mundo que queria superar então a sociedade liberal, mas com as grandes declarações de princípio da tradição liberal. Da mesma forma, no terreno da filosofia política, quando os apologistas do liberalismo tratam de Marx, inevitavelmente cada discurso desemboca fatalmente nas avaliações dos erros históricos do comunismo. Enquanto, quando falam de John Locke, de Stuart Mill, de Bentham, de Constant, de Adam Smith, não sei porquê, eles descrevem apenas os grandes valores ideais da teoria deles. Nunca falam das guerras, da escravidão, do domínio colonial, da exploração, da miséria de massa que a maioria da população mundial viveu na história da pobreza. A última obra do Lossurdo, o Marxismo Ocidental, representa uma síntese exemplar da exigência de voltar no terreno real da história.
podemos considerar esse trabalho um testamento político e intelectual do Sul. No terceiro volume que ele escreveu, ele afirma que o discrimine entre o marxismo ocidental e o marxismo oriental fica na postura assumida ao respeito da questão colonial, concentrado exclusivamente nas problemáticas das realidades como elevado desenvolvimento das forças produtivas. O marxismo ocidental, o Sul descreve Deodat Azizek, sempre desconsiderou a centralidade da questão colonial. Um desinteresse que caracterizou não apenas o socialismo reformista ou o determinismo ortodoxo da Segunda Internacional, mas também a filosofia de Althusser, a escola de Frankfurt, pela qual o Sul descreve, fala de acrisia da teoria crítica em relação à questão colonial, o operaísmo de Tronti e de Toninelli, o ecletismo pós-ideológico de Foucault, as leituras críticas de Arnaud. Pelo contrário, segundo o Sul, para o marxismo oriental, a questão colonial tornou um problema imprescindível pelas lutas anti-imperialistas e pelas mesmas perspectivas do socialismo. O primeiro pressuposto conceitual da Revolução em Lenin é que cada país chegaria ao socialismo por sua própria maneira, de acordo com as suas peculiaridades econômicas, históricas e culturais. Coerentemente com essa perspectiva, Lenin apresenta a conclusão de que o percurso ao socialismo na Rússia deveria ser extremamente diferente daquele percorrido ou imaginado pelos países ocidentais. Nessa linha interpretativa, o Sul, no livro que já o Marcos de Royo citou, Antônio Gramsci, do liberalismo ao comunismo crítico, o Sul coloca o mesmo Gramsci, é a originalidade da sua formação intelectual, particularmente a distância das impostações do positivismo filosófico e do determinismo econômico, que fica um dos temas centrais para entender a natureza nunca dogmática da elaboração teórica de Gramsci. Então, o Sul descreveu que a aproximação ideológica com Lenin e a inicial influência de Croce e Hegel se explica exatamente pela rejeição dessas matrizes culturais. Então, a Revolução de Outubro de 1917 para o jovem Gramsci leva embora os dogmatismos deterministas e as mesclas ideológicas entre Darwin e Marx, ou seja, a pretensão de aplicar as dinâmicas históricas, os esquemas evolucionistas das ciências naturais, a ideia de passar do modo de produção feudal para aquele capitalístico e, por fim, ao socialismo, com a mesma linearidade que na evolução natural, com que na evolução natural se muda do macaco ao homem, com contradições todas internas às leis da economia, e não pela intervenção ativa e consciente do sujeito protagonista da revolução. Então, a condenação da ideia típica da Segunda Internacional, segundo a qual cada país tinha que passar inevitavelmente pela mesma via crucis do desenvolvimento ocidental antes de pensar a sua emancipação. Lenin desenvolve uma concepção das relações com as massas camponesas fundamental para a elaboração de Gramsci sobre a questão meridional, que não se encontra no socialismo internacional, e que no mesmo 1917, uma proposta de reforma agrária não socialista, mas pequeno-burguesa, deixou estupefatos também muitos bolcheviques e a mesma Rosa Luxemburg. Todavia, essa intuição sobre a centralidade da questão camponesa, então, a necessidade de uma política de aliança onde a classe operária pode assumir uma função hegemônica no bloco social, foi fundamental para a tomada do poder em 1917, mas foi sobretudo fundamental para o recebimento do marxismo nos países rurais do extremo Oriente Asiático, da África e da América Latina. Nesse sentido, o assalto ao céu de 1917 é, segundo o Sul, uma revolução antideterminista e anticolonial. Perante a questão colonial, a Segunda Internacional assumiu uma postura apenas sentimental e meramente moral de simpatia pelos povos oprimidos, mas nunca considerou a luta colonial, anticolonial, entrelaçada à luta para o socialismo. Segundo Lenin, ao invés, os comunistas deveriam perceber
que desde o início do século XX, centenas de milhões de indivíduos agiam como fatores revolucionários autônomos ativos. Essa consciência levou a Internacional Comunista a investir recursos e energia nas lutas de libertação do domínio colonial, contribuindo a inaugurar uma página nova na história da humanidade, que levou, no curso do século XX, não o século dos horrores, ou o século da emancipação, a maioria da população mundial a emancipar-se do jogo colonial. Então, o surdo nos explica que a Revolução de Outubro fica o grande evento da história contemporânea, que não apenas favoreceu a afirmação do marxismo nas regiões periféricas, rurais e atrasadas, pensamos a Revolução da China, do Vietnã ou de Cuba. De fato, tornou o marxismo um fermento vital, essencial pelas mesmas lutas de emancipação do domínio colonial na Ásia, na África e na América Latina. Como já expliquei em parte, na visão do surdo, o problema da transição ao socialismo em países que sofreram a dominação colonial assume um valor paradigmático, assim como a incapacidade de não compreender aquele estado de necessidade. Nesse sentido, o surdo sublinha, por exemplo, o utopismo de Bloch e Benjamin, que interpretaram a superação do capitalismo como a criação de um outro absoluto, como a negação total das componentes econômicas da Revolução Burguesa. Então, o surdo escreve, não surpreende que eles assumem as categorias liberais nas críticas aos tentativas de transição realizadas a partir da nova política econômica depois da derrota das revoluções no Ocidente entre 1919 e 1921. Mas o surdo escreve, citando Mao, os países do subdesenvolvidos, antes de derrubar completamente o capitalismo, precisavam beneficiar das maravilhas do desenvolvimento das forças produtivas, que não casualmente o manifesto atribui à fase da Revolução Burguesa. A divisão e especialização do trabalho industrial da sociedade capitalista, sim, produz a alienação e a negação da humanidade. A luta do trabalho contra o domínio do capital é a negação dessa negação. O socialismo, em Marx como em Gramsci, é a superação dialética dessa contradição. Mas nunca a superação dialética significa negação absoluta, mas síntese superior. Em Marx, a duríssima crítica à natureza historicamente e socialmente determinada da alienação do trabalho nunca leva o filósofo alemão a reivindicar a volta no estado de natureza. Nem nunca encontramos reflexões nostálgicas ou românticas pela natureza violada. Pelo contrário, além da crítica, Marx sempre reconhece as conquistas ideais e práticas da Revolução Burguesa, tendo a ambição de tornar o proletariado o herdeiro da burguesia, não o coveiro da história da burguesia. Então, Marx nunca teve uma recusa ideológica para a modernidade da produção industrial. Para ele, o problema fica na natureza social das relações de produção. O processo de especialização do trabalho, se por um lado tem de desumanizar a atividade criadora nova do trabalho, por outro, segundo Marx, pode tornar-se a premissa pela criação, fora do trabalho, de um tempo totalmente humano, porque reduzindo o tempo necessário e o despende das energias a produzir, pode liberar aquele necessário ao completo e integral desenvolvimento do indivíduo social, através da elevação cultural, científica, artística, não apenas de uma classe. Então, a perspectiva de Marx fica na exigência de tornar possível o pleno desenvolvimento da personalidade humana, superando as condições impostas pela divisão em classe e a especialização do trabalho. Mas isso é possível mudando o rumo social das funções produtivas industriais, não acabando com elas. E assim, na ideologia alemã, podemos ler a crítica de Marx e Engels aos jovens hegelianos, a ideia de ter realizado na esfera da autoconsciência uma revolução. Eles escrevem: só é possível conquistar a libertação real no mundo real e pelo emprego do meio real. A escravidão não pode ser superada sem a máquina a vapor e a neogênio, a máquina da revolução industrial. Nem a servidão sem o progresso da agricultura. É que, em geral, não é possível liberar os homens enquanto esses fossem incapazes de obter alimentação, bebida e habitação e vestimenta em qualidade e quantidades adequadas. Então, a liberação do estado de necessidade, problema central das transições nos países socialistas. Então, Marx e Engels concluem, para o materialista prático,
trata-se de enfrentar, de revolucionar o mundo, de enfrentar e de transformar o estado de coisas por eles encontrado, não de fechar-se na dimensão utópica do outro absoluto. Cortando para ficarmos tempos da minha fala. Na longa resenha sobre as diferentes correntes filosóficas do marxismo ocidental, Lussurdo escreve que a constante omissão da questão colonial alcança o seu apogeu na Escola de Frankfurt. Assim, na obra O Estado Autoritário, Horkheimer condenou a experiência oriental brotada da Revolução de Outubro enquanto não socialista e, sobretudo, enquanto oriental. Por sua vez, Perry Anderson, em 1976, apontava a necessidade de emancipar o marxismo ocidental das ligações com o socialismo histórico. Segundo o filósofo inglês, era preciso proclamar o total afastamento do marxismo ocidental em relação ao marxismo oriental, a Revolução Chinesa, aquela vietnamita, a Cuba, e também a tradição do maior partido comunista ocidental do mundo, ou seja, o Partido Comunista Italiano, porque é considerado responsável de ter manipulado Gramsci em função da exigência de uma ideologia oficial soviética. Mas essa solicitação, desculpa, essa é uma palavra complicada para mim, solicitação, escreve, Lussurdo, não é uma novidade absoluta. Pelo contrário, se encontra nas declarações de princípio, o principal ponto de referência teórica do socialismo reformista italiano, aquele Filippo Turati que é alvo constante das polêmicas críticas do jovem Gramsci. Turati, depois de outubro, exortava o movimento operário a liberar-se de qualquer forma de ligação com a horda barbárica bolchevique, tomando consciência da superioridade do desenvolvimento civil e histórico do socialismo ocidental em comparação com aquele oriental. Turati contrapôs o leninismo, que ele chamava marxismo oriental grosteiro e bárbaro, ao marxismo ocidental civil, erudito e autêntico. Então, se Gramsci, escrevendo os cadernos do Caso, mais de uma vez, pergunta-se por que não foi possível a tradução nos idiomas da Europa, da língua russa, ou seja, por que não foi possível traduzir a experiência revolucionária russa na Europa, o Bloch definiu o bolchevismo como uma deformação mongóla do socialismo, que fedia de barbárie e de subdesenvolvimento, assim como Marcuse falou de totalismo oriental para sublinhar a falta de desenvolvimento democrático como consequência histórico-geográfica e quase biológica daquele processo histórico. Uma crítica, escreve Lussurdo, que abstraía totalmente do imediato tentativo de abafar no verso o novo Estado socialista por parte das potências ocidentais e das velhas classes dominantes zaristas, ou seja, uma avaliação que nunca avalia no terreno da história, da real da história, quanto à pressão externa, que de fato limitou a abertura democrática, tivesse por principal responsável exatamente a vocação imperialista das potências ocidentais e as pretensões de dominação sobre a nação russa. Nesse marco, Lussurdo coloca também a Hannah Arendt, que inicialmente concentrou a sua atenção sobre o eixo conceitual colonialismo nazifascismo, apontando as suas críticas contra os crimes do imperialismo moderno. Mas Lussurdo escreve, depois, uma vez que ela se mudou para os Estados Unidos, largou totalmente essa investigação, aproando a teoria dos dois totalitarismos, que acumulava nazifascismo não mais a tradição da supremacia colonial, mas a experiência do socialismo histórico. Escreve Lussurdo, se como acontece na terceira parte das origens do totalitarismo e na produção sucessiva de análise, ela faz a abstração do poder despótico, tendencialmente totalitário, que colonialismo e imperialismo impõem aos povos coloniais e de origem colonial, ignorando as terríveis dificuldades que o processo de emancipação implica para os povos sujeitados ou em perigo de ser sujeitados, e toda a crítica concentra-se exclusivamente sobre a presença ou ausência das instituições liberais capazes de limitar o poder, fica claro que a condenação do totalitarismo vai ser emitida não contra os responsáveis das guerras coloniais, mas para as suas vítimas. Lussurdo escreve que a evolução da Arendt tem uma contradição entre as duas primeiras partes da obra,
Origem do Totalitarismo, escritas na Europa, e a terceira, escrita no vivo da Guerra Fria, quando a filósofa se transferiu para os Estados Unidos de América, acabando por assumir, segundo o Surdo, a visão política do novo país de adoção dela. A partir do paradigma psicopatológico, a Arendt, segundo o Surdo, atenua as responsabilidades do colonialismo e embeleza o Ocidente liberal, e outro considerados estranhos ao horror final do nazismo. Ao mesmo tempo, depois de ter sublinhado como a campanha israeliana contra o judeu-bolchevismo atropela comunidades diferentes, judeus e comunistas, a terceira parte dessa obra apresenta o comunismo como o irmão gêmeo do nazismo. Em contraposição com essa representação, o Surdo cita um debate exemplar entre Norberto Bobbio e Barbino Togliatti. Em 1954, o filósofo piemontese criticou os países socialistas por não ter instaurado um regime de garantias liberais e de democracia formal, apesar dos progressos desenvolvidos sobre o plano da democracia substancial que o Bobbio reconhece. É interessante a resposta do Togliatti, porque sem desvalorizar a ordem de problemas levantados por Bobbio, ou seja, o elo entre socialismo e democracia, um tema que Togliatti desenvolve muitas vezes na vida dele, ele respondeu sublinhando como no discurso do Bobbio estava uma contradição essencial. Os princípios liberais de democracia formal, em razão dos quais Bobbio afirmava a superioridade das democracias ocidentais em comparação com o socialismo histórico no 1954, nunca foram conseguidas pelas potências ocidentais aos seus domínios coloniais. Pelo contrário, ele escreve, a doutrina liberal baseava-se sobre a bárbara discriminação entre as criaturas humanas. Assim ficaram fora dos grandes princípios da democracia formal, não apenas os povos oprimidos da dominação colonial, mas também os negros de uma metrópole capitalista como os Estados Unidos de América, onde ainda existia um regime de segregação racial. Para concluir este tempo, deixei fora a parte sobre Foucault, mas é impossível. Se tornou um lugar comum nos debates acadêmicos. Eu fiquei exiliado no Brasil exatamente por isso, porque não fazia parte desse mundo acadêmico italiano, mas cheguei quando também estava mudando o quadro. Então, os meus amigos dizem que eu outros filhos, não sou construído, mas pode, não. Tornou um lugar comum citar a questionável avaliação dos lutos feita no famigerado Livro Negro do Comunismo, no qual estão também incluídas as mortes por guerras, por carências de recursos, em grande parte provocados de fora. Domenico Surdo fez por décadas um trabalho de crítica histórica e filosófica contra a instrumentalidade dessa postura. Mas, se de fato usássemos os mesmos parâmetros adotados por Stefan Courtois e os seus colaboradores no livro Negro do Comunismo, quantos milhões de mortos devíamos atribuir à expansão mundial das relações sociais ocidentais? Vamos apenas tentar de pensar as consequências históricas da acumulação primitiva do capital sobre as incalculáveis massas rurais expulsas dos campos e transformadas em multidões de mendigos nas grandes periferias urbanas, o extermínio do povo dos nativos no norte e no sul da América, na Ásia, na Oceânia, os mortos por causa da miséria e exploração colonial ocidental na África, incluído o escravismo, as infinitas guerras imperialistas conduzidas nos últimos 2 séculos em todos os cantos do planeta para roubar os recursos dos povos não civilizados. Uma hecatombe, muito bem escondida nos livros ou tratados de divulgação sobre a história da humanidade.
Isso também confirma um ponto desenvolvido por Marx e Engels já na metade do século XIX e depois desenvolvido ainda mais por Gramsci. É no terreno das ideologias que se encontra o verdadeiro êxito da sociedade burguesa. E assim, o fato de ter transformado o mundo em um grande cemitério é apresentado como afirmação dos princípios de liberdade e civilização sobre a barbárie. O paradoxo histórico é que, mesmo sendo mestres de ideologia, os grandes e pequenos teóricos do liberalismo fazem da crítica às ideologias, às outras ideologias, a sua própria batalha mais característica. A confirmação da capacidade hegemônica é que a maioria das pessoas, também dotada de uma boa cultura, nela acredita e a reproduz mais ou menos conscientemente. Problemas filosóficos, então, não apenas políticos, que na conclusão do livro escreverei do surdo solicitam a compreensão da grande lição hegeliana, segundo a qual a filosofia é o próprio tempo aprendido como pensamento. Nesse sentido, é a minha avaliação pessoal, que claramente é parte nesse caso, Lussurdo assumiu e desenvolveu um grande desafio filosófico: não deixar o materialismo histórico na dimensão arqueológica da ciência política. Resgatar a histórica aspiração de Marx de transformar o mundo, não apenas de interpretá-lo. Traduzir graxatamente a filosofia na política, juntando teoria e pensamento, para conceber, em formas orgânicas, críticas e coerentes, uma filosofia da praxis capaz, enquanto visão do mundo crítica e coerente, de disputar o terreno da luta hegemônica, a fim de superar as relações de dominação do homem sobre o homem, que condena a maioria da população mundial na miséria e na subalternidade social. Então, para mim, a contribuição de caráter filosófico, analítico e também político. Então, eu agradeço a você. Agradecendo a brilhante exposição dos dois palestrantes da mesa, tanto do Delboio quanto do Gianni, que nos agracia com essa contribuição sobre a obra do Lussurdo. Eu agora abro para perguntas, debates, a gente ainda tem um tempinho, e lembrando também que depois nós vamos ter o lançamento dos livros, vários autores que trouxeram os livros aqui hoje. Acho que a Luciana vai falar sobre os lançamentos, né, Luciana? Talvez, enquanto as pessoas se organizam para suas questões, você pudesse dar uma informação sobre os livros que estão ali fora para serem lançados.